Antes da gente passar para os nossos convidados, eu vou repassar aqui a agenda de hoje com vocês. A gente vai ter inicialmente uma breve abertura. Em sequência, a gente vai ter a apresentação do estudo que nós estamos lançando, que Infraestrutura Natural para a Água, na região metropolitana de Belo Horizonte. E, em seguida, teremos um painel de discussões e, ao final, um momento para perguntas e respostas. Vocês podem utilizar a função ali Q&A, né, QA, que é de perguntas e respostas, e a gente vai estar endereçando essas perguntas ao final, no momento de debate. Então, já gostaria de começar passando a palavra para a Mariana Oliveira, que é a nossa diretora interina de floresta, do Programa de Florestas, Uso da Terra e Agricultura do WRI Brasil. Mariana, bem-vinda e bom dia. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Lara, pela introdução, pelas boas-vindas. Nesse evento virtual, que é mais um momento entre vários que a gente já teve no território para falar de soluções baseadas na natureza, como uma abordagem para endereçar problemas relacionados a questões hídricas e socioambientais. O dia de hoje, ele não é o fim de um processo, ele é um marco. Eu digo isso porque o WRI vem trabalhando no estado de Minas Gerais há mais de 5 anos e continua. Aliás, seguimos em colaboração com organizações de diversos setores com o objetivo de estimular e atrair recursos para a restauração de florestas. Uma dessas organizações que a gente encontrou nos nossos caminhos da restauração foi a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, que, entre diversas ações e iniciativas, nos propôs uma parceria técnica no âmbito da iniciativa Cities for Forests e Pró-Mananciais, o Programa Socioambiental de Proteção e Recuperação de Mananciais. Mas a proposta do programa e também do WRI Brasil é ir além do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares. Ele promove também a responsabilidade social, a criatividade e o protagonismo a partir da formação de agentes locais e transformadores. E, dando um passo à frente, né, buscando transformar, é que a gente está aqui hoje. É dia de celebrar um dos frutos dessa parceria. O lançamento desse estudo traz dados inéditos sobre as 2 principais bacias hidrográficas que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte. O WRI Brasil pesquisa o impacto da infraestrutura natural sobre sistemas de abastecimento de água potável em regiões metropolitanas desde 2018. E de lá para cá, a gente vem avaliando esses benefícios da restauração em áreas de captação de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Campinas. A cada estudo, aprendizados, melhorias das técnicas de análise, mas também observando que os processos de fortalecimento da coordenação entre os governos locais, agências de desenvolvimento, organizações da sociedade civil e outros atores envolvidos na gestão da água é de importância crucial. Essa governança participativa multissetorial é essencial para garantir a efetividade de ações e a integração das políticas no território, com base nas leis, planos e programas locais. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para agradecer, começando por vocês que estão aqui online com a gente, os painelistas convidados da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, e da Prefeitura de Itabirito, também da equipe dos times de pesquisa, comunicação, operações, cidades e florestas do WRI Brasil. Muito obrigada também às pessoas do território que participaram das oficinas, de conversas, de reuniões, dos revisores programáticos e editoriais que foram parte essencial na melhoria e desenvolvimento dessa pesquisa. E eu falei sobre as organizações, mas uma colega ontem me lembrou que elas são feitas de pessoas e a gente precisa falar sobre elas. E longe de mim citar aqui todos os nomes, mas tem 2 em especial, 2 mulheres que têm uma marca importante nesse processo. A Luciana Alves, coordenadora de projetos e pesquisa do WRI Brasil,
e a Maíra Fares, que foi coordenadora do Pró-Mananciais e hoje é uma pesquisadora no tema de soluções baseadas na natureza. Obrigada a vocês duas pelo comprometimento com esse projeto, publicação e processo, pelo cuidado e pelas trocas. Eu não tenho dúvidas da diferença que vocês duas já fizeram. É isso, os desafios não são poucos. A restauração é uma agenda positiva, mas que é parte de um olhar mais amplo, que pressupõe o combate às desigualdades, o combate ao desmatamento, à ilegalidade, além da melhoria e efetividade de processos de padrões já existentes. A boa notícia é que a sociedade já está se mobilizando em prol da infraestrutura natural no estado de Minas Gerais. E é com essa mensagem que eu devolvo a palavra para você, Lara, para dar continuidade ao evento, que seja muito produtivo para todos nós. Muito obrigada, Mariana, pelas palavras e pela abertura. Em seguida, eu já vou convidar aqui a Luciana Alves, que é a nossa coordenadora de projetos e pesquisas, e o Leonardo Barbosa, que é analista de dados, ambos do Programa de Florestas, Uso da Terra e Agricultura do WRI Brasil, para apresentar, então, esses resultados do nosso estudo. Luciana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Lara, muito obrigada pela introdução, bom dia a todas e todos, bom dia, Mariana, muito obrigada por essa linda introdução também, e lembrança, né, da importância de todas as pessoas nesse processo, foram muitas pessoas envolvidas, e a gente está muito feliz de estar aqui, podendo apresentar um pouco dos resultados desse estudo, que está sendo lançado hoje. A gente vai trazer em linhas gerais, né, um pouco do que esse estudo traz, mas ele vai estar disponível na íntegra também na nossa página na internet, e convido já, né, todas e todos a baixarem, a lerem a publicação, que eu acho que tem muita coisa interessante que pode apoiar a implementação da infraestrutura natural na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, o estudo de infraestrutura natural para a água, ele tem o objetivo de gerar dados e informações de como as soluções baseadas na natureza podem contribuir com o enfrentamento às questões climáticas e hídricas, né, que estamos vivendo nesses últimos anos. Então, quando a gente fala de infraestrutura natural ou infraestrutura verde, estamos nos referindo a um conjunto de soluções baseadas na natureza que visam a conservação e a restauração de paisagens e florestas. A infraestrutura natural, então, nesse contexto, ela tem o papel de potencializar a infraestrutura tradicional, que é aquela infraestrutura que nós chamamos de infraestrutura cinza, que são as estruturas para geração de energia, que são construídas para geração de energia, para tratamento hídrico, que são os sistemas de captação, sistemas de tratamento, de distribuição, que normalmente são estruturas físicas, né? São obras, como represas, como adutoras, que são super importantes no contexto das cidades, mas a infraestrutura natural, ela potencializa o uso dessas infraestruturas tradicionais, ajudando, então, a reter sedimentos, infiltrar a água da chuva, evitando enchentes, desligamento e evitando processos erosivos que, normalmente, impactam a qualidade da água que chega nas estações de tratamento e chega para as regiões, para as pessoas nas regiões metropolitanas, nas cidades. Bom, dito isso, o WRI Brasil já vem trabalhando com essa abordagem em diversas regiões metropolitanas, e então, nessa parceria que a Mariana contou para a gente chega então na região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma das maiores regiões metropolitanas do Brasil. A gente tem hoje cerca de 6 milhões de pessoas vivendo na região metropolitana, e aí nós definimos como área de estudo as bacias do Rio Manso e a bacia do Alto Vegas, por serem as duas bacias que juntas são responsáveis por aproximadamente 80% do abastecimento da região metropolitana. Então, essa foi definida como a nossa área de estudo, onde a gente desenvolveu uma série de conversas, análises, geração de dados, que o Leonardo vai contar para a gente um pouquinho. Bom,
Para desenvolver o estudo, nosso ponto de partida foram os atores locais interessados. E partindo dessa consulta e interação, definimos objetivos pretendidos com a infraestrutura natural na região por meio de oficinas locais, e com esses objetivos definidos, estabelecemos cenários de avaliação dos benefícios biofísicos e econômicos que a infraestrutura natural pode proporcionar no território, comparando custos e benefícios entre a paisagem como ela é hoje e os cenários de avaliação que propusemos. A partir dos resultados e dessas análises e comparações, propusemos uma série de recomendações que são, no fim das contas, para consulta e uso desses próprios atores locais que consultamos no início do processo. Dentro desse processo de consulta e participação junto aos atores locais, realizamos algumas oficinas buscando representação de diversos setores da sociedade, nas duas bacias, na bacia do Alto Rio das Velhas e na bacia do Rio Manso. Nessas oficinas, contamos com a participação de instituições públicas, setor privado com e sem fins lucrativos, empresas de economia mista, sociedade civil organizada e indivíduos. Bom, mas que análises, que comparações de custos e benefícios são essas, afinal? Para avaliar os benefícios que a infraestrutura natural pode gerar, avaliamos como a paisagem é hoje, nas duas bacias de estudo. Através de modelagens geoespaciais, nós estimamos o aporte de sedimentos atual nos cursos d'água dessas bacias e o quanto isso representa um custo de tratamento da água. É o que chamamos de cenário referencial, que é o que está na esquerda da figura do slide. A partir dessa ciência do cenário atual, nós avaliamos, então, cenários alternativos, alguns cenários alternativos propostos de uso e cobertura da terra. Ou seja, por exemplo, se realizássemos intervenções de restauração em algumas áreas dessas bacias ao longo do tempo, como as bacias iam se comportar, quanto de sedimentos e quanto de custo de tratamento da água a gente estaria lidando. A partir dessa comparação de custos de tratamento desses cenários alternativo e referencial, ou seja, como a paisagem é hoje e como ela pode vir a ser, podemos avaliar os custos evitados em tratamento de água, que é, no fim das contas, a economia que a infraestrutura natural pode gerar para a sociedade civil. Um dos aspectos importantes desse estudo é que, além de estimar essa economia numericamente, a gente também permitiu que a gente pudesse identificar de forma espacialmente explícita áreas prioritárias onde podemos focar esforços de restauração e onde temos maior potencial de evitar esse aporte de sedimentos e minimizar custos de tratamento da água. Isso a partir dessa modelagem geoespacial e comparação de cenários. Aqui nós temos as áreas prioritárias identificadas para a restauração na bacia do Rio Manso, e aqui, as áreas prioritárias identificadas para a restauração na bacia do Alto Rio das Velhas. Bom, pessoal, a partir desses cenários, né, onde a gente, então, traz o cenário atual de uso e ocupação do solo, propõe alguns cenários alternativos onde a restauração pode acontecer e a gente analisa qual o benefício que essa infraestrutura natural, né, essa restauração pode promover na melhoria da qualidade hídrica. Um dos resultados encontrados foi que investimentos com a implementação de infraestrutura natural podem prevenir uma descarga de até 200 toneladas de sedimentos ao dia nas duas bacias. Bom, e se a restauração for direcionada para 900 hectares de pastagens, que são aquelas pastagens com maior aporte de sedimentos nas duas bacias, é possível gerar uma economia de até R$2 milhões ao ano no tratamento da água. E esse valor são os custos hoje, né, os custos que podem ser evitados nos processos de tratamento, que são os custos associados
a produtos químicos, equipamentos, energia elétrica, que é toda essa infraestrutura cinza, né, relacionada aos processos de tratamento hídrico. Bom, o outro recorte que nós fizemos nesse estudo foi analisar o quanto que a restauração, a infraestrutura verde, quando direcionada às áreas de minifúndios de baixa renda, ou seja, aquelas áreas que normalmente são ocupadas pela agricultura familiar, quando a restauração é direcionada para esse recorte e usando como restauração os sistemas agroflorestais, é possível ter um incremento na renda dessas famílias. E no estudo, então, a gente consegue mensurar aí um aporte de cerca de 28%, um aumento de cerca de 28% na renda das famílias, se a restauração for direcionada para a agricultura familiar e a restauração for através de sistemas agroflorestais, que nada mais é que trazer o componente agrícola associado com a produção agrícola. Bom, gente, tudo isso também só é possível se a gente trouxer as pessoas para a discussão, para o planejamento. Então, a gente traz também como uma das recomendações de estudo a estruturação de planos territoriais, como um caminho para que as soluções baseadas na natureza, como a infraestrutura verde ou outras soluções, sejam realmente incorporadas nas políticas locais, integrando assim a restauração aos diferentes usos da terra que existem nessa paisagem. Convido todas e todos, mais uma vez, para acessarem a nossa página, acessarem o estudo completo. Aqui a gente trouxe em Minas Gerais as informações mais importantes para planejamento, para tomada de decisão e para o debate que teremos agora, mas vocês podem acessar todo o estudo no link que está sendo compartilhado no chat com vocês. E só para lembrar, esse estudo é o 5º estudo de uma série que nós já vimos trabalhando, né, desde 2018 em diversas outras regiões metropolitanas, que também, quem tiver interesse em conhecer como que a infraestrutura natural tem promovido discussões e planejamentos em outros territórios, fiquem à vontade para acessar e conhecer também. Termino por aqui, agradeço a presença de todas e todos, e volto novamente para a Lara para conduzir as nossas conversas. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana e Leonardo. Parabéns pelo excelente estudo apresentado aqui hoje. E agora a gente vai passar para nosso momento de debate com nossos convidados. Então, eu gostaria de apresentar aqui quem que vai compor nesse momento de debate. A gente vai convidar aqui, então, o Rafael Barbieri, que é um economista sênior do Programa de Florestas, Uso da Terra da Agricultura do WRI Brasil. Também contaremos com a presença da Lívia Ribeiro Costa, que é assessora de programas, projetos e pesquisas em recursos hídricos do IGAM. Também contaremos com a participação do Guilherme Cota, diretor de Planejamento Metropolitano, Articulação e Intersetorialidade da Agência da Região Metropolitana de BH, e também o Frederico Souza Leite, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Itabirito, em Minas Gerais. A gente vai começar, então, chamando o Rafael Barbieri, para falar um pouquinho aqui para nós como que a gente pode... Rafa, você está por aí? Bom dia, Rafael. Então, já te chamando aqui para o debate, para iniciar esse momento de diálogo. Então, queria te convidar para falar um pouquinho como que a gente pode encarar a infraestrutura natural como um investimento e não simplesmente como um custo, né, de restauração. Então, te agradeço a tua participação e a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado, bom dia a todas e todos. Para mim também é uma honra ter participado do estudo e também ressaltar que esses estudos, eles são tanto mais importantes quanto mais envolvimento
a gente tiver da própria companhia de saneamento, das agências reguladoras e de todos os organismos que, de alguma forma, estão direta ou indiretamente relacionados com o saneamento básico. A gente sabe que o saneamento básico no Brasil é um grande problema, né? E com algumas exceções, a maior parte dos municípios e até mesmo estados tem déficit muito grande de saneamento, inclusive na própria Amazônia, mas também em Minas Gerais e próprio estado de São Paulo. Então é sempre, desculpa, muito importante essas discussões. Bom, esse estudo, como vocês, né, bem salientaram, ele evidencia que as infraestruturas convencionais, né, como o que a gente está bem habituado a entender como um processo de expansão e de estruturação do saneamento básico, que é, por exemplo, reservatórios, todos os dutos, as estações de tratamento de água, eles podem muito bem serem complementados pela infraestrutura natural. Então, a gente não tem nenhuma pretensão, e nem seria tecnicamente defensável, que a infraestrutura natural substitua a infraestrutura cinza. Porque se a gente for pensar que a demanda por água de uma grande cidade, uma região metropolitana como Belo Horizonte, né, em alguns casos, em algumas bacias, 6, 7 metros cúbicos por segundo, a floresta, principalmente numa região altamente fragmentada, de ocupação muito antiga, não tem capacidade de entregar essa água sem as infraestruturas convencionais. Porém, também é preciso olhar para o fato de que as infraestruturas convencionais, elas estão projetadas e habilitadas a operar considerando que a paisagem vai fornecer aquela água necessária. E, infelizmente, a gente tem visto, por conta de mudanças climáticas, por conta de uma ocupação irresponsável do ponto de vista da setorial, né? A gente vê que contar com a água nos sistemas de infraestrutura convencional já não é mais uma atividade ou uma prospecção sem risco, existe risco. Portanto, quando a gente associa a infraestrutura natural à infraestrutura convencional, ou cinza, a gente potencializa e o estudo mostra isso. A gente tem algumas coisas que a gente precisa mudar, né, para entender melhor, e aí importante, inclusive, a participação dos órgãos de regulação, para entender essa capacidade de causa e efeito, né, de objetividade da infraestrutura natural como uma parte importante dos investimentos e planejamento de infraestrutura de saneamento básico. Então, a primeira coisa atualmente, a restauração ela é sempre olhada de forma muito setorial. Eu vou fazer a restauração porque os agricultores precisam restaurar para se adequarem ao Código Florestal. Ou eu vou fazer restauração porque tem uma oportunidade de mercado de carbono e etc. Ou nós estamos olhando a restauração porque é uma estratégia de melhorar a qualidade e quantidade de água para as bacias. A verdade é que a gente tem que olhar a restauração como um portfólio, né? Um portfólio de negócios, ou seja, um ato único, uma intervenção única, que é, por exemplo, restaurar APPs, áreas de preservação permanente, ela pode ser encarada como uma intervenção única, mas com múltiplas funções e múltiplos beneficiários. A restauração da APP, ao mesmo tempo, por exemplo, pode ajudar a complementar, né, ou a zerar o déficit de APPs que as pequenas e grandes propriedades precisam. É uma oportunidade para investidores, tanto para sistemas agroflorestais, por exemplo, no caso da agricultura familiar, ou carbono,
para as médias e grandes propriedades, ela traz uma externalidade muito positiva para as empresas de saneamento, e ela traz muitas oportunidades para a própria agricultura. Então, os estudos mostram, por exemplo, que a vegetação nativa, ela promove conforto térmico animal, e o conforto térmico significa menos estresse hídrico e menos estresse de regulação de temperatura nos bovinos, aumentando a produtividade da carne e do leite. As infraestruturas naturais, né, a restauração, ela promove polinização. Estudos mostram que a polinização aumenta muito a produtividade do café, dos laranjais, por exemplo. Mais floresta significa menos aborto floral em espécies que dependem de polinização também. Então, assim, tem uma série de benefícios. Então, a gente tem que olhar primeiro a restauração como um portfólio, e parte desse portfólio significa água. Quando a gente olha especificamente para a infraestrutura natural voltada para a água, ou pelo menos captada pela água, porque assim, a gente no estudo mostra o impacto positivo da restauração só no tratamento de água, mas existem todos esses outros que não são contabilizados. Agora, é claro, o negócio da empresa de saneamento não é agricultura, não é pecuária, não é, é água, né? Então, o que é importante do ponto de vista para a água? A restauração, quando ela é encarada como um custo, ela tem uma implicação que olha, eu tenho lá na minha caixa da minha empresa um custo de restauração que é muito importante, porque a gente considera isso fundamental como proteção do manancial, mas no fim das contas a empresa faz isso primeiro, assumindo o risco de terceiros, né? Porque o negócio dela é água, mas ela está, ao restaurar em outras áreas que não são delas, você tem um risco associado a terceiros. E também, muitas vezes, não recebe o incentivo para fazer isso. Então, o que a gente pensa que é sempre importante? Se a restauração for considerada como um investimento, ela pode, por exemplo, alterar os cálculos de revisão tarifária. Então, hoje, quando a gente faz a revisão tarifária de água, fala assim, olha, eu preciso fazer um investimento com tubulação e expansão de distribuição da água, então eu consigo, através disso, tomar como investimento uma antecipação de receita tarifária para que eu tenha esse montante de recurso e possa fazer investimento. Por que não fazer isso para a infraestrutura natural? Ou seja, uma vez que eu consigo dimensionar, mensurar qual é o impacto da restauração na qualidade da água, a gente conseguiria claramente criar uma conexão de causa e efeito, ou seja, mais floresta, água melhor. Isso traz uma economia de custo de tratamento de água, portanto, ele é definitivamente um investimento. Se eu consigo entender que isso é um investimento, é possível que eu conseguiria, por exemplo, antecipar receitas via revisão tarifária e promover a restauração em larga escala. Então, dentro da lógica de que a infraestrutura natural ela tem claramente, objetivamente, um efeito positivo na qualidade da água, de redução de custos, e ela é componente dessa estrutura de saneamento que não abre mão da infraestrutura convencional, mas ela potencializa a infraestrutura natural, é extremamente importante para que a gente comece a olhar para o futuro e planejar a paisagem. A água é um recurso implicitamente que depende de múltipla gestão, por todas as razões que a gente sabe, que é o consumo urbano, o consumo rural, produção industrial. Então, é muito importante que a gente cada vez mais entenda que, diante dos cenários que a gente tem, dos desafios climáticos, dos desafios sociais que a gente tem, é ultra relevante que a gente tenha essa capacidade de gestão hídrica compartilhada e olhar além dos nossos negócios, olhar além daquela visão tradicional de que o saneamento é só a infraestrutura cinza, mas é também essa infraestrutura verde. Eu termino por aqui, passo a palavra para a Lara. Obrigado. Muito obrigada, Rafael, pelas palavras.
Antes de eu passar a palavra para a nossa próxima convidada, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem fazer perguntas. Tem um botãozinho ali que é o Q e A, de perguntas e respostas, então fiquem à vontade de, ao longo das falas, irem colocando lá suas dúvidas, comentários, e ao final a gente vai endereçar para os nossos convidados. Bom, então, a nossa próxima convidada é a Lívia Ribeiro Costa, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Lívia, bem-vinda, bom dia. Eu vou convidar a Lívia, então, para contar um pouquinho para nós, né, sobre o plano de segurança hídrica que o IGA está desenvolvendo e como, na visão dela, né, os resultados desse estudo podem se conectar com o planejamento que está sendo feito no âmbito estadual. Obrigada pela aceite do convite, Lívia. A palavra é sua. Oi, Lara, bom dia, obrigada aí. Bom dia a todos, bom dia a todas, os presentes aí. Como você já me apresentou, Lara, meu nome é Lívia Costa, eu sou engenheira florestal, especialista em produtos florestais, e hoje eu estou como analista aí no Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, e também faço parte da coordenação do Plano Mineiro de Segurança Hídrica, o PMSH. Mas antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar todos que estão aqui nos ouvindo, cumprimentar o restante do pessoal aí da mesa de debate e expressar aí meus agradecimentos à WRI pelo convite para participar desse importante evento, né, e debater aí um tema tão importante. É uma honra aqui representar o IGAM também nessa mesa de debate. Bom, ficou claro, né, para a gente, após a apresentação de vocês, que os resultados desse estudo e que a restauração de floresta, a restauração de paisagens reduz a sedimentação dos rios, dos reservatórios e, consequentemente, aí reduz os riscos associados ao tratamento hídrico. Eu destaco também a importância aí direcionada das ações voltadas aos pequenos produtores, o que pode melhorar e gerar renda extra para essa agricultura familiar. E, por fim, essas infraestruturas naturais eu vejo como um complemento, né, como vocês já comentaram, como o Rafael comentou também, é um complemento dessas infraestruturas tradicionais que hoje temos aí para os recursos hídricos e que essas infraestruturas naturais elas podem aí auxiliar os gestores públicos, gestores privados, na segurança hídrica e no fornecimento de água em quantidade e qualidade para a população. E aí é nesse contexto que, se vocês me permitirem, eu destaco aí o Plano Mineiro de Segurança Hídrica. Ele é um projeto aí de extrema importância, cujo objetivo central dele é a segurança hídrica. É garantir disponibilidade tanto em quantidade e em qualidade de água suficiente para suprir demandas necessidades humanas, atividades econômicas e também a preservação dos ecossistemas aqui dentro do estado de Minas Gerais. E, portanto, eu vejo aí uma clara sinergia entre o PMSH e entre o estudo aí sobre infraestrutura natural para a água na região metropolitana aí que a gente está conversando hoje. Eu vejo que ambos os esforços eles buscam promover essa sustentabilidade dos recursos hídricos, aprimorar a qualidade de vida e proteger os ecossistemas. Aí eu vejo que o que torna a nossa integração, a nossa colaboração, uma abordagem valiosa para juntos enfrentarmos os desafios relacionados aos recursos hídricos aqui na região metropolitana e em Minas Gerais, aí, no estado inteiro. E pensando nisso, eu gostaria aí de destacar alguns pontos que conectam esses dois projetos. Eu destaco aí o primeiro ponto, que é relacionado a uma abordagem sustentável. Eu vejo que tanto o PMSH quanto o estudo de infraestrutura natural para a água, eles estão aí alinhados em uma abordagem sustentável para a gestão de recursos hídricos. E, consequentemente, eu já destaco aí o segundo ponto, que é as soluções baseadas na natureza. Ficou claro aí que o estudo ele destaca esse papel fundamental das soluções baseadas na natureza, na gestão das águas, e eu vejo também o PMSH, que, por sua vez, também busca promover essas ações que aumentem a resiliência dos ecossistemas aquáticos e contribuem aí para a segurança hídrica, o que eu vejo que está intimamente ligado com os princípios das soluções baseadas na natureza.
E, por fim, a restauração aí de ecossistemas. Eu vejo que tanto o PMSH e quanto o estudo, eles destacam aí a importância dessa restauração das áreas degradadas, seja das margens de rios, nas zonas de recarga de aquíferos. E essa restauração é uma estratégia, né? Muito comum aí para melhorar a qualidade da água, evitar erosão, evitar a sedimentação dos rios e aumentar aí a capacidade de armazenamento hídrico. Eu acho que eu tenho mais um tempinho aí, eu gostaria de contextualizar um pouco sobre o PMSH. O PMSH é uma fase de planejamento de um programa maior aí do governo, que é o programa Somos Todos Água. Ele é um projeto prioritário aí do governo de Minas para os próximos anos, e ele atualmente tem a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas, a SEMAD, e a condução técnica hoje está aqui dentro do IGAM. E o objetivo, assim, geral do programa Somos Todos Água é ampliar a segurança hídrica para os mineiros, a partir da promoção de ações integradas e permanentes. E ele abarca 3 eixos de atuação. O eixo de conservação, de restauração da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que eu vejo que está intimamente ligado aí com o estudo que vocês têm nos apresentado. Um segundo eixo aí é em relação à produção sustentável e uso racional dos recursos hídricos. E o terceiro eixo é o eixo de saneamento, controle e poluição, de controle da poluição e obras hídricas. Hoje o Somos Todos Água possui 2 projetos associados. Um é o PMSH, que é como se fosse a fase de planejamento em que vamos entender como que está a situação de Minas e planejar quais ações podem ser feitas. E temos também atualmente um projeto experimental, é um projeto já executivo com ações propriamente ditas em uma bacia no norte de Minas, que é a bacia do Rio Viamão. Sendo mais específico sobre o PMSH, ele possui esse objetivo, né, de promover a segurança hídrica por meio da revitalização de bacias hidrográficas, priorizando algumas áreas e, dentro dessas áreas, criando um banco de projetos com ações para serem executadas. A fonte de recurso do PMSH foi um convênio assinado com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Hoje já temos uma empresa que venceram a licitação e estamos em fase de execução desse projeto. O PMSH ele tá proposto a entrega de 7 produtos, mas eu vou destacar aqui 3 principais produtos. A etapa de estudos e levantamentos, em que serão feitos um diagnóstico da situação em relação à segurança hídrica em Minas Gerais, serão levantadas as ações e obras que estão em andamento dentro de Minas. A partir desses estudos, será feita a priorização das áreas, ou seja, olhar Minas Gerais como um todo, mas analisar quais são as áreas que possuem mais urgência para ações voltadas à segurança hídrica. E após essa fase de mapeamento das áreas prioritárias, será então elaborado um banco de projetos, com ações estruturantes e não estruturantes por área prioritária. E eu gostaria aí de destacar que esse PMSH ele vem sendo construído com a participação da sociedade, sempre levando em consideração comunicação, mobilização social, educação ambiental. E atualmente estamos aí nessa fase de mapeamento das áreas prioritárias. Nós já tivemos aí 2 oficinas de 9 que ainda irão ocorrer, tivemos alguns eventos também de outros que irão ocorrer. E eu aproveito aqui a oportunidade para convidar todos vocês aí que nos ouvem para participarem da oficina 3 e 4 do PMSH, que é essa fase aí de discutir com a sociedade o mapeamento dessas áreas prioritárias voltadas à segurança hídrica. Elas vão ocorrer aí no final desse mês, no dia 29/8 e 30/8, vai ser presencial aqui em Belo Horizonte, e vou destacar aí que são vagas limitadas, então, para vocês que têm interesse, garantam aí suas vagas, que já estão aí nos finalmente.
Para vocês se inscreverem, é só entrar no pmsh.com.br. Lá vocês terão o link para acesso ao formulário e inscrição na oficina. No mais é isso. Gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite e eu passo a palavra aí para a Lara. Obrigada, Lara. Muito obrigada, Lívia. É muito importante ter a participação aí do órgão do Estado. Então, agora, seguindo aqui no nosso debate, eu vou chamar agora o Guilherme Cota, que é da agência da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu vou chamar o Guilherme também para fazer uma pergunta similar à da Lívia, né? Eu sei que vocês também estão elaborando, revisando o plano de segurança hídrica da região metropolitana, também tem como diretor de desenvolvimento integrado. Então, eu queria saber, na tua opinião, como que você acha que essa temática da infraestrutura natural e os resultados desses estudos podem apoiar, né, esses planejamentos aí que estão sendo feitos no âmbito da região metropolitana. Obrigado e bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Lara. Bom dia a todos. Sou Guilherme, servidor da Agência Metropolitana, e conforme a Lara ressaltou, nós estamos desenvolvendo atualmente o Plano de Desenvolvimento, o Plano Diretor de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e também o Plano de Segurança Hídrica, só que neste contexto o Plano de Segurança Hídrica voltado para a Região Metropolitana de Belo Horizonte também, que possui também a participação do IGAM. E já parabenizo vocês da equipe do WRI pela elaboração do trabalho. Ele é de suma importância para a região metropolitana, principalmente quando a gente considera a pressão antrópica de diferentes usos do solo que a gente tem na direção da bacia desses mananciais, principalmente em Rio Manso e também na bacia de contribuição de Bela Fama, no caso do Rio das Velhas, e destacar que esse não é só um contexto de pressão de uso e ocupação efetivamente, existe uma dimensão maior numa escala global, que é a de mudanças climáticas. Então, além da própria dimensão espacial que é materializada naquele território, existe uma dimensão global de alterações climáticas que, por sua vez, interferem no ciclo hidrológico que ali está inserido também. E o estudo elaborado por vocês, ele tem total consonância com o que a agência vem desenvolvendo atualmente, principalmente com o Plano de Segurança Hídrica. No PSH da região metropolitana, a gente já passou da etapa de diagnóstico das áreas prioritárias para a segurança hídrica. Muitas dessas áreas têm equivalência com o estudo de vocês, ou seja, o trabalho de vocês dessa infraestrutura verde, infraestrutura natural para a água, tem consonância com as nossas áreas prioritárias para a segurança hídrica. A gente já vinha até conversando um pouco sobre isso com o pessoal do WRI. E nesse sentido, vale destacar que a nossa preocupação, e aí a agência ela se encontra totalmente aberta para buscar uma parceria junto com o pessoal do WRI e sistemas de capacitação mútua, para que a gente possa materializar todas essas ações propostas tanto no plano de segurança hídrica quanto no estudo de vocês, para a realidade territorial daquelas pessoas que ali estão inseridas. Ou seja, a gente quer que isso não fique somente no âmbito do plano, aquele guarda-chuva maior que permeia tudo, mas que sejam feitas efetivamente ações que mudem a vida das pessoas, que se materializem naquele território. Então, a gente está muito ansioso para ler o trabalho que está sendo publicado hoje por vocês nesse lançamento e para que a gente possa desenvolver parcerias mútuas a partir de agora. Falando um pouco do plano de segurança hídrica da região metropolitana, as áreas prioritárias para segurança elas já foram feitas, já foram mapeadas, e agora a gente está na fase de banco de projetos. Então, durante esse próximo mês, o mês de setembro, nós teremos 2 eventos, no dia 13 de setembro e no dia 20 de setembro. Os 2 eventos serão eventos virtuais, onde que serão apresentados bancos de projetos, ou seja, quais são as demandas da sociedade civil, de outros órgãos, para que seja efetuada na região metropolitana, para que melhore a segurança hídrica de toda a RMBH. Inclusive, já até faço convite para o pessoal do WRI para que insira os dados do estudo de vocês dentro desse banco de projetos também, para que o PSH contemple todas essas ações propostas por vocês e para que isso facilite a posteriori, quando a gente for fazer ações efetivas naquele território, uma parceria entre a agência e a equipe do WRI também. Sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Metropolitano, ele está atualmente em elaboração. Nós estamos no primeiro ciclo de audiências públicas, que faz parte do diagnóstico preliminar do Plano Diretor,
e são 17 audiências públicas, inclusive essa semana, hoje já teremos mais uma audiência pública que será no município de Igarapé, e que, dentre as dimensões do plano diretor, também se enquadra essa dimensão hídrica e de infraestrutura natural para a água também. Então, já ressalto que o estudo de vocês vai sim ser contemplado, não só no PSH, mas também no Plano Diretor de Desenvolvimento Metropolitano. A gente vai passar todo esse estudo de vocês para a equipe do consórcio, para que a equipe do consórcio que está elaborando esse plano considere todas as informações que foram catalogadas por vocês, para que isso também entre na etapa de proposições, que virá posteriormente. Então, só para sintetizar, dentro desse plano metropolitano que está sendo elaborado, nós estamos na fase de diagnóstico preliminar, com audiências públicas, escutando a sociedade civil, sendo que, ao fechar esse diagnóstico preliminar, nós teremos uma segunda etapa, com o segundo ciclo de audiências públicas, onde serão feitas ações propositivas, ou seja, o que nós queremos para a região metropolitana. É claro que esse plano diretor metropolitano ele engloba diferentes dimensões, mas uma dessas dimensões é justamente o que é abordado no estudo de vocês, os aspectos hídricos e também a dimensão de infraestrutura natural para a água. Aproveitando, antes de finalizar a minha fala, ressaltando a importância do trabalho de vocês, tanto a bacia do Rio Manso quanto a bacia de Bela Fama, que é onde é captado a água na bacia do Rio das Velhas, elas apresentam características que requerem muitas vezes a implementação dessa infraestrutura verde conforme apresentado. Eu lembro, e já vínhamos de conversa com a equipe do WRI, que na Bacia do Velhas, particularmente, existe uma área em específico conhecida como Complexo do Bação, que é muito conhecido por ter diversos processos de vossorocamento, entre outras questões, ou seja, processos erosivos bastante intensos naquela área, e que fazem necessárias a implementação de infraestrutura verde para conter esse aporte sedimentar que vai para o Rio das Velhas e, assim, beneficiar a captação de água destinada ao abastecimento público. Assim, a agência metropolitana ela se encontra de portas abertas para possíveis parcerias, lembrando que a nossa preocupação e o nosso intuito, que já vimos conversando com o pessoal do WRI, é de materializar todas essas propostas em ações concretas no território, ou seja, materializar essas ideias efetivamente no território da região metropolitana. Termino minha fala aqui, parabenizo todos vocês pelo trabalho e agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme, por trazer aí a experiência da região metropolitana. É muito importante saber também que existem sinergias entre os resultados do estudo e o planejamento que está sendo realizado na região. Agora eu vou passar a palavra para o nosso último convidado, Frederico Souza Leite, que é secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Itabirito. Bom dia, Frederico. Bem-vindo e agradeço a disponibilidade. A palavra é sua. Obrigado, Lara. Muito bom dia. Espero que estejam me ouvindo bem. Bom dia a todos os presentes. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão relevante, né? Eu sou funcionário público desde 2013 e atuo hoje como secretário de Meio Ambiente. E falando sobre o tema, é muito relevante a última fala, né, do nosso colega da Agência Metropolitana. O nosso prefeito Orlando tem uma relação muito forte aí com a Mila, apesar da gente estar fora, né? Itabirito está no colar metropolitano, mas a gente sempre troca muitas informações com a agência e com todos os municípios vizinhos. Com relação a recursos hídricos, a gente tem uma iniciativa muito importante, que é a coalizão aqui entre os municípios, né, entre os gestores de meio ambiente que estão na região do Alto Velhas, né? Então, me refiro a Ouro Preto, a própria Itabirito, Nova Lima, Rio Acima. Nos últimos meses tivemos aí algumas atividades que acabaram alterando a turbidez da água, né? A gente está num quadrilátero ferrífero, então a própria geologia da região, se houver um processo erosivo na região, você já pode ter essa alteração, né? Então foi esse o comentário que foi feito pelo colega da agência. E em Itabirito, especificamente, nós temos 194 grandes vossorocas, a maioria delas na região da formação geológica do Bação. Além disso, nós somos muito relevantes, né? A região do Alto Velhas aqui abastece Belo Horizonte, e o rio Itabirito, que é um tributário direto do Velhas, é responsável aí por quase 40%, né, dessa vazão. Então, o que for feito aqui com o recurso hídrico vai interferir, obviamente, no abastecimento da capital
né, de Belo Horizonte. E além do recurso superficial, Itabirito também é rico nos recursos subsuperficiais, né? Nós temos 3 grandes aquíferos, né? Formação Moeda, Cauê, Gandarela. Então, é importante que a academia possa aprimorar os estudos em relação ao dimensionamento desses reservatórios e que a própria mineração, que hoje é a principal atividade econômica do nosso território, invista nesse conhecimento científico e em diagnóstico, né? A primeira ação para tomada de decisão é ter um diagnóstico com relação ao uso, com relação ao que se tem de vazão, ao que se tem para ser restaurado, né? E aí, com relação às ações que desenvolvemos aqui, não só enquanto Poder Executivo, mas também a nível de subcomitê de bacia do Rio Itabirito, nessa própria coalizão entre os municípios a qual me referi, com também apoio do Estado, né? A Prefeitura hoje de Itabirito tem um convênio com a SEMAD e nós podemos fazer o licenciamento ambiental aqui na Secretaria de Meio Ambiente de qualquer atividade da listagem, né, da DN 217 até classe 4. Então, é também uma ferramenta muito importante nessas ações de restauração, né, porque quando você tem a possibilidade de analisar um procedimento de licenciamento, de discutir condicionantes, e ao mesmo tempo você já tem um diagnóstico do território, sabe aonde precisa fazer uma restauração, né, e proteção de nascente, a gente pode casar as duas ferramentas, né, do licenciamento ambiental com as ações de restauração. Ainda na linha de ações de incentivar os produtores rurais, né, Itabirito, além de ter uma atividade minerária, também tem uma agricultura familiar que impacta, né, na questão dos recursos hídricos. Nós temos aqui uma política de pagamentos por serviços ambientais, né? Existe uma lei municipal de 2021 já regulamentada, e há pouco mais de 60 dias nós fechamos, né, o primeiro edital aí do PSA, apoiando 10 produtores rurais na subbacia do Ribeirão Carioca, que está dentro aqui, né, dessa região do Alto Vélez, e restaurando aí cerca de 41 hectares, já remunerando, né, esses produtores pelo serviço ambiental que eles já prestam, né, preservando a nascente, preservando a APP, e dentro dessa política do PSA, através de um fundo, de uma unidade gestora do programa, de uma fiscalização constante do Conselho de Meio Ambiente, também existe a restauração de áreas degradadas e o cercamento dessas áreas. Temos em curso outras ações com apoio aí da Coca-Cola Brasil, da Coca-Cola FENSA, da ONG Internacional TNC, do próprio governo federal. E esse ano nós vamos fechar em dezembro, essa é a expectativa, recuperando 92 hectares e beneficiando 21 produtores rurais. No universo aí de 140 produtores na subbacia, né, é pouco, mas já é o início, né, de uma política de pagamentos por serviços ambientais. Uma outra linha que eu considero muito importante dentro dessa questão das soluções baseadas na natureza é a criação de áreas protegidas, né? Em Itabirito, além do nosso parque urbano, nós também estamos criando um parque linear protegendo a APP do Rio Itabirito, desde o início dele, né, que é o encontro do mata-porcos com o Sardinha, até a sua foz no Velhas. A nossa ideia é criar esse parque linear. A maioria dessa APP é área privada, então, na prática, nós vamos incentivar a educação ambiental, ações de restauração com soluções baseadas na natureza, mas vai se criar um corredor verde, né, protegendo o Rio Itabirito, que passa pela área urbana da cidade, né? Então, é uma outra grande iniciativa. E contamos também sempre com o apoio do SAI, né? Aqui em Itabirito, nós temos o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que tem feito muitos investimentos em drenagem, em saneamento. Então, o que esperamos aí a médio prazo é uma melhora na qualidade da água e uma diminuição brusca nesse aporte aí de sedimentos, né? Com as ações de recuperação de vossorocas e de reorganização, né, da nossa malha urbana, né? Claro que a gente não pode asfaltar toda ela, mas a gente tem que criar soluções para evitar esse aporte, né, de sedimentos para os nossos cursos d'água, né? Bom, então, e uma outra ação interessante também é ver o investimento das próprias mineradoras, né, que são sempre muito criticadas, porque, de fato, causam impactos ambientais, é muito relevante, né, o impacto da paisagem, não há de se negar,
mas é importante ver as mineradoras investindo nessa proteção dos mananciais, né? E aí eu destaco aqui o investimento que a Gerdau fez em Itabirito, restaurando 14 nascentes em áreas públicas, em áreas verdes urbanas, fazendo um trabalho de educação ambiental com a comunidade próxima, né? Trazendo a comunidade para entender a importância daquele manancial em área urbana, né? E o que nós pretendemos, para finalizar, é ter um edital de pagamentos por serviços ambientais numa subbacia em área urbana, sendo aí protagonista na região, porque Itabirito tem essa interface do ambiente urbano e rural, então, portanto, nós temos algumas residências em áreas urbanas que têm nascentes, alguns fragmentos de vegetação, então a nossa lei permite que seja rodado um edital de PSA em área urbana, e a gente está numa expectativa aí de já lançar esse edital ainda no ano de 2023. Então, eu finalizo aí a minha fala e agradecendo mais uma vez pela possibilidade de estar aqui aprendendo com todos vocês. Obrigado. Muito obrigada, Frederico. Vou te convidar a ti e aos demais convidados também a manter a câmera aberta para a gente iniciar agora nosso momento de debate. Foi muito interessante ouvir essas diferentes falas, diferentes perspectivas, né? Desde a produção da fala do Rafael, de entender como que funciona, né, essa causa e efeito da restauração, mas também entendendo também da perspectiva de planejamento que está sendo feito no Estado e também na região metropolitana, até chegar nas ações que estão sendo feitas diretamente no território, em Itabirito. Então, agora a gente também tem um desafio, né, de como que a gente articula todas essas ações e como que a gente consegue potencializar aí tanto os resultados desse estudo, mas como as ações nos territórios. Então, a gente tem uma série de perguntas aqui no chat, agradecer todo mundo que está aí nos ouvindo e que está contribuindo e participando. Vou começar direcionando, então, algumas perguntas, algumas dúvidas que ficaram a respeito do estudo, então eu vou convidar a Luciana e o Leonardo para começar aqui o nosso debate. Então, Lu e Léo, as perguntas se vocês podem falar um pouquinho mais sobre o processo participativo que vocês fizeram de escutas no território, né, e quais foram os tipos de demanda, especialmente dos produtores rurais, que vocês identificaram nessas oficinas, e também explicar um pouquinho melhor como que a restauração pode aumentar a renda dessas famílias nos minifúndios. Fique à vontade. Obrigada. Obrigada, Lara. Bom, vou tentar trazer um pouquinho, gente, mas lembrando que esses detalhamentos todos a gente tem no estudo também. O processo de escuta a gente fez através de oficinas nos territórios, então, ao todo foram 3 oficinas que movimentaram aí, né, bastante gente dos diferentes setores que o Leonardo mostrou para a gente. Então, nessas oficinas, a gente usou algumas estratégias, né, algumas ferramentas, metodologias de participação através de grupos e algumas ferramentas que a gente utiliza para fazer um diagnóstico sobre os fatores chaves, né, que precisam estar presentes, como eles estão presentes no território, para que a infraestrutura natural efetivamente possa ser implementada, quais os principais desafios, quais as principais demandas no território nesse contexto. E também a gente fez que a gente chama de mapeamento da paisagem social, entendendo quem são as pessoas, como elas se conectam e quais são as organizações e pessoas que precisam estar nas redes para garantir que as lacunas, para que a restauração, a infraestrutura natural efetivamente seja implementada, estejam presentes, né? Então, a gente traz um pouco desses resultados, mas essa escuta foi nesse formato, foram oficinas de dia inteiro, né? 8 horas de oficina, acho que alguns de vocês que estão nos ouvindo participaram desses processos, e a gente consolida isso e usa essas informações em todo o planejamento, né? Então, quando a gente pensa nos cenários, pensando em cenários que considere as demandas do território, os cenários que foram avaliados, né? Por isso que a gente traz também como um dos cenários a restauração que traga benefícios não apenas em custo evitado para o tratamento da água, mas também quais são os tipos de restauração que podem gerar benefícios, possa gerar renda
para os produtores rurais. Eu já respondendo a outra pergunta, Lara, nesse processo de escuta, né, a gente traz o sistema agroflorestal como um dos modelos de restauração, que, para além de diminuição de sedimentos e diminuição de custos de tratamento da água, também possa gerar renda para os produtores rurais. Então, nesse desenho de agroflorestas como método de restauração, que a gente analisou e trouxe alguns dados, né, de como que pode gerar renda se implementados. É claro que esse dado, né, ele é uma modelagem, a gente traz modelos, traz dados que a gente tem na literatura, dados de sistemas agroflorestais e mercados que já existem no território, mas é claro que ainda precisa ser estudado melhor como que essa renda pode efetivamente ser consolidada, né? Esse potencial de geração de renda pode efetivamente ser consolidada. Para isso, a gente não é só um dado que vai fazer a coisa acontecer, é preciso toda uma mobilização e participação das organizações, do governo, políticas públicas. O Fred trouxe um exemplo de política pública que é o PSA. O PSA é uma forma de geração de renda a partir da restauração, da conservação, né? Então, eu acho que é um exemplo muito, muito bacana e que pode ser ampliado a partir de uma governança, de um diálogo entre os diferentes setores da sociedade para criar mecanismos para que essa renda seja efetivamente gerada. Nesses dados que a gente conseguiu analisar, esses valores que a gente chega com os estudos, para que eles realmente se efetivem, é necessário toda uma articulação com esses diferentes setores que compõem a paisagem das duas bacias. Léo, acho que você pode me complementar? Obrigado, Lu. Vou comentar um pouquinho sobre as recomendações que a gente fez no estudo. A gente tem uma série de recomendações a partir de todas essas análises que a gente comentou, né? Ao longo e comparações que a gente fez, os cenários propostos, a gente consolidou essas conclusões e fez uma série de recomendações. Acho que eu gostaria de destacar duas aqui que são bastante relevantes. Uma delas é inserir essas áreas identificadas como prioritárias sob o ponto de vista de qualidade da água nos planos e programas já existentes, ou seja, de alguma forma fazer com que esse estudo seja aproveitado e inserido nos órgãos de governo e incorporado nos projetos e organizações locais que já estão atuando no território. Outra recomendação importante é converter essa economia gerada nos custos evitados com o tratamento de água para a estruturação de efetivas ações de infraestrutura natural no território. Ou seja, todo esse custo evitado, toda essa economia que a restauração pode gerar com o tratamento de água, que essa economia seja convertida em ações ao longo do tempo, né? A gente tem, no âmbito dessas recomendações, a gente tem dialogado com parceiros que estão aqui na mesa, compondo a mesa com a gente, né? O IGAN, a Agência Metropolitana, e eu acho que isso o Guilherme comentou um pouquinho, né, sobre o plano que está sendo construído, e eu acho que, no âmbito da agência, eu acho que são essas pontes que a gente tem tentado estabelecer para que o estudo seja de fato utilizado, enfim, seja útil para a região. Obrigada, Léo. Obrigada, Lu, pelas respostas. Perdão. Agora tenho uma pergunta que eu vou direcionar para o Rafael. Rafael, a pergunta é como que a gente pode convencer os gestores públicos a tratar as florestas como um portfólio de investimento, considerando que os riscos são diferentes, né, dos riscos da infraestrutura tradicional, e também quais são os mecanismos legais para a gente poder operacionalizar, né, as recomendações aí desse estudo e se você sabe se existe alguma participação de previsão orçamentária para esse tipo de infraestrutura natural no cenário nacional. Obrigado. Certo, vou
Tá, obrigado. Eu acho que a maior parte dos órgãos públicos, dos agentes públicos que trabalham com saneamento, não precisam mais ser convencidos. Na verdade, eles já reconhecem isso. O próprio Guilherme está falando aqui que é fundamental, né, essa implementação de infraestrutura verde como parte de um plano de saneamento. Quando a gente faz esses trabalhos, a gente procura utilizar parâmetros que as próprias empresas utilizam quando vão analisar investimentos convencionais. Então, por exemplo, detalhes, mas que fazem diferença. Então, a gente geralmente usa, nesses planos de investimento de infraestrutura natural, usa as mesmas taxas de desconto que as empresas de saneamento utilizam para os seus investimentos convencionais. Isso já traz uma maior segurança para a empresa, olhando, olha, os parâmetros que eles estão usando para a infraestrutura natural é o mesmo que a gente usa cotidianamente em todos os outros investimentos. Então, fazer com que a linguagem financeira de infraestrutura natural se aproxime da linguagem financeira de infraestrutura convencional já é um passo importante para tomada de decisão. Então, isso é uma coisa relevante. Outros mecanismos têm sido importantes nesse convencimento de órgãos que ainda não estão totalmente convencidos dessa importância, como, por exemplo, os comitês de bacias, o Ministério Público. Então, hoje, os comitês de bacias também já reconhecem essa necessidade, em muitos casos já têm recursos para a restauração. O Ministério Público, por exemplo, que atua em bacias hidrográficas, também já entendeu, isso é relevante, que, por exemplo, para você melhorar a água, a oferta de água, a qualidade de água em Belo Horizonte, muitas vezes o investimento precisa ser feito a 200 quilômetros de distância, que é a montante de onde está sendo a captação. Então, essa ideia de que a gente precisa ter uma visão de paisagem, uma visão integrada, ou seja, para eu melhorar a água aqui, eu preciso fazer investimento a montante, também parece simples para nós que trabalhamos com isso, mas não necessariamente as leis e os regimentos de comitês, etc., e o próprio Ministério Público, às vezes ainda não está consolidado isso, mas a gente já tem visto que há uma atenção especial para isso. Ainda existe um problema, eu acho que generalizado, que é os orçamentos, tanto nacionais quanto estaduais, quando eles prevêem a restauração florestal, está muito ligado à compensação e muito ligado a custo. Ainda a gente não tem, né, uma estrutura legal, uma estrutura de planejamento orçamentário que olhe a restauração como uma ação de saneamento ou como uma ação complementar de ordenamento de gestão hídrica, mas ela está ainda muito arraigada às secretarias ou às secretarias municipais, estaduais ou às ações do Ministério do Meio Ambiente, sempre da área ambiental, mas nunca ainda a gente não tem evoluído esse reconhecimento de que esses investimentos também fazem parte de um investimento mais amplo, que não é só meio ambiente, mas é saneamento, saúde pública. Então, isso a gente ainda precisa caminhar. A gente não tem isso ainda, mas a gente já tem esses avanços nos comitês, no Ministério Público, vários órgãos reguladores que tratam diretamente com a questão hídrica. Obrigada, Rafael. Dando sequência aqui às nossas perguntas do público, vou direcionar uma pergunta para a Lívia agora. Lívia, como que os planos estaduais, o Plano Estadual de Segurança Hídrica efetivamente tem apoiado ou vai apoiar a implementação de infraestrutura verde? Se já existe recurso previsto para isso, né? E como que é possível acessar? Imagino que seja uma pergunta de município, né? Como é possível acessar isso para ter apoio nos projetos no território?
E também uma segunda pergunta é se a restauração ela já é uma estratégia nessas políticas e se tem um plano de implementação e monitoramento dessas ações. Eu entendo que essa última pergunta também de implementação e monitoramento, acho que se o Guilherme quiser comentar também na perspectiva da região metropolitana, acho que funciona para os dois a pergunta. Obrigada, Lívia. Obrigada, Lara. Obrigada aí, pessoal, pelas perguntas. Eu fico feliz aí pelo interesse, né? Então, deixa eu ver se eu lembro um pouco das perguntas. Você perguntou aí sobre prever a restauração como estratégia. Sim, como eu havia comentado com vocês aí, o PMSH ele está distribuído em 3 eixos, né? E um dos eixos é o eixo de conservação e restauração da biodiversidade e serviços ecossistêmicos. E o banco de projetos que a gente vem planejando aí para o PMSH, ele vai ser distribuído nesses 3 eixos. Então, nesse primeiro eixo, com certeza vão vir ações de restauração, ações de implementação de infraestrutura verde também nesse eixo. Eu acho que aí eu já estou respondendo aí também uma outra pergunta que vocês fizeram. E esse plano é como se fosse o passo inicial, é a primeira etapa, que a gente vai entender como que Minas está, vai entender o que Minas tem, o que Minas pretende fazer, para então a gente começar a engatinhar em relação a quais ações podem ser implementadas para ampliar aí a segurança hídrica. Então, esse é o primeiro passo, é a gente fazer esse banco de projetos. A partir desse banco de projetos em mão, a partir da finalização do PMSH, começa-se, então, uma segunda etapa, que é a etapa de articulação, é a etapa de parcerias para conseguir recursos financeiros para a implementação do PMSH propriamente dito. Então, aí eu vejo que o projeto Somos Todos Água começa a engatinhar após a finalização aí do PMSH. E aí, atualmente, o recurso financeiro que a gente tem é o recurso financeiro do convênio com o MDR, que ele é exclusivo para a execução do PMSH e também para a execução de um projeto experimental, que é o projeto de revitalização da bacia do Rio Viamão, como eu havia comentado com vocês. É um projeto executivo e nele está alencado a recuperação de áreas degradadas, construção de terraços e barraginhas nessa região. E após isso, são articulações governamentais para que consigam recursos financeiros para a execução do projeto. Não sei se ficou mais alguma pergunta, Lara. Se tiver, acho que você pode me chamar aí. Acho que a pergunta sobre a questão do monitoramento também, dos impactos gerais. Exatamente. Sim, a primeira etapa é o PMSH, então ainda a gente não tem ações voltadas ao monitoramento até então, porque o nosso primeiro passo é entender Minas e propor banco de projetos. A partir do momento em que forem executadas essas ações, iremos pensar aí nessas ações de monitoramento, ações de avaliar os indicadores, né, de segurança hídrica no estado. Obrigada. Guilherme, você quer comentar um pouquinho também sobre a perspectiva da região metropolitana, isso de se já tem estratégia, recurso previsto e se vocês estão prevendo esse monitoramento dos impactos também do plano? Isso. A proposta da agência ela é muito parecida com a do IGAM, no Plano Mineiro de Segurança Hídrica também. A gente está primeiro ainda nessa etapa de projetos, de banco de projetos que está sendo finalizado, e aí após esse banco de projetos estar definitivamente consolidado, é que nós vamos avançar um pouco mais no sentido de poder estabelecer medidas de monitoramento, de verificar se aqueles projetos realmente estão em andamento, entre outras ações que forem necessárias para isso. Obrigada, Guilherme. Vou direcionar agora uma pergunta para o Frederico, sobre se existe alguma política pública para as vossorocas de Itabirito, especificamente sobre a questão das vossorocas que você comentou na sua fala, e se não deveriam ser consideradas algumas áreas prioritárias para a recuperação, se vocês já têm identificado essas áreas prioritárias,
E já vou emendar aqui mais uma outra, se você quiser responder em bloco, como que está o engajamento do produtor rural no PSA, né, no Plano Municipal de PSA, e se de fato o PSA está chegando na ponta, né, nos produtores. Ok, Lara. Bom, então começando pelas voçorocas, né? Nós temos uma discussão já com algumas, também as mineradoras, fazendo algumas pesquisas em relação à redução de estruturas de pilhas de estéreo e rejeito e a utilização desse material, desde que não esteja nenhum contaminante nele, para o preenchimento das voçorocas, né? É claro que você pode ter diversas técnicas, né, para o preenchimento, para a estabilização do grande foco erosivo, né, paliçada, a própria revegetação, hidrossemeadura, manta, retaludamento, mas uma dessas técnicas pode ser o preenchimento, né, dependendo da origem, né, e da formação desse foco erosivo. Então, a gente já tem essa articulação com 2 empresas na região que estão fazendo estudos e que, por obrigação no licenciamento ambiental, elas já têm essa condicionante, né? Elas têm prazo para cumprir essa análise, né? Da viabilidade de preencher voçorocas na região conhecida como Mangue Seco, no distrito de São Gonçalo do Bação, lá na próxima bacia do Ribeirão Mataporcos e também do Ribeirão Carioca. Então, nessas áreas, já está sendo feitas essas pesquisas. Com relação ao dimensionamento desses focos erosivos, né, a Secretaria de Meio Ambiente desenvolveu uma ferramenta que se chama WebMapa. Quem estiver participando aí pode entrar agora no site da Prefeitura de Itabirito, na aba das secretarias, né, dentro do meio ambiente, tem lá a ferramenta WebMapa. Então, é uma ferramenta que foi baseada no IDS-ZEMA com uma base de dados, né, de áreas verdes, de nascentes, de áreas degradadas e de voçorocas. Então, a gente já tem esse mapeamento numa escala maior, né? Agora a gente está fazendo essa análise por foco erosivo, exatamente para definir quais são as melhores técnicas, né? É claro que é um passivo que é muito difícil de se recuperar num curto prazo. Portanto, é algo que depende da aprovação de políticas públicas, né? A gente está já discutindo com a Câmara para a aprovação de um decreto que cria o Programa Municipal de Recuperação de Áreas Degradadas, exatamente para incentivar essas ações por parte do setor privado, do poder público, seja ele estadual, federal, municipal, né? Para, ao longo dos anos, ao longo aí dos governos, ir fazendo essa recuperação das áreas. Então, é um programa que tem que ser não partidário, mas de política que seja aprovada por lei ou decreto, né? E aí, com relação ao PSA, a gente está tendo um engajamento muito interessante. Tivemos a felicidade ao fechamento do primeiro edital, né? De uma cerimônia, inclusive com a presença do IGAN, de outros órgãos também de subcomitês de bacia, né? De premiar os produtores, e acabou gerando uma reportagem no jornal Hoje, né, na Globo. Então, a perspectiva foi muito grande, as pessoas começaram a ligar na prefeitura, aqui na secretaria, querendo participar, falando que já protege as nascentes. Então, o que define hoje, né, a continuidade do programa é exatamente a manutenção do fundo municipal do PSA. Então, esse recurso ele pode vir de taxas do Ministério Público, do próprio licenciamento ambiental, de ações voluntárias das empresas e do recurso orçamentário, né? O Rafael comentou exatamente isso, né? Que a gente precisa ter recursos orçamentários para definir essas ações de recuperação. E na Secretaria de Meio Ambiente, o orçamento para 2024 já vai vir com uma rúbrica específica para essas ações de recuperação de áreas degradadas e de PSA. Então, a gente depende, né, desse fluxo contínuo de investimentos para definir qual que vai ser o alcance nos próximos editais, quantos produtores rurais vamos conseguir alcançar, quantas áreas para recuperar e para remunerar. Mas o engajamento está sendo muito positivo, e a nossa ideia agora é fazer um novo edital no Alto Velhas, né, próximo da bacia do Maracujá e da Curuí, e em área urbana, como eu comentei anteriormente. Obrigada, Frederico. Chegou mais uma pergunta aqui, ela não foi direcionada, mas eu acredito que talvez você possa responder, ou quem sabe o Rafael também. Que a pergunta é assim, efetivamente, qual é a renda que o produtor rural pode receber que realmente compense ele né, fazer a restauração, hectares plantados, que vale mais que outra atividade, assim. Sim, eu posso responder, Lara. Bom, é o seguinte,
tudo depende da metodologia que aquele município, que o Estado está adotando para calcular, né, o valor que o produtor vai receber. Na lei municipal aqui de Itabirito, quais são as lógicas, né? Quais são os parâmetros? Considera-se o tamanho da área, se ele participa ou não de algum programa de agricultura familiar, a quantidade de área verde, né, de vegetação que se tem na propriedade, além do que ele já é obrigado a conservar, né, de APP e reserva legal. Então, que ele tiver a mais um percentual da área, isso conta, né, no valor. E aí a lógica é a seguinte, né, se você vai receber mais investimentos dentro, vamos supor, né, participei do edital, fui selecionado. Se na minha área eu vou ter mais investimentos com cercamento e com plantio, significa que eu protejo pouco, né? Então eu vou receber menos, né? Então, se aquela propriedade não tem muito investimento para cercamento ou plantio, significa que o produtor já cumpre todos os parâmetros da lei, ele vai receber mais. Como eu falei, nós acabamos de concluir um primeiro edital, né? E nesse parâmetro dos 10 produtores lá, o que mais recebeu 20 mil reais. Então, respondendo a pergunta, o produtor ele não pode deixar de ter outras atividades econômicas para viver de PSA ainda, né? É algo que é para incentivá-lo. E lembrando também que a obrigação de proteger a APP e reserva legal já está na lei, né, do Código Florestal. Então, o que se faz na política de PSA é valorizar esse serviço e aqueles produtores que preservam além do que ele já é obrigado a se fazer, né? Então, esse que é o mais interessante. E um destaque também, pensando na questão econômica, e também focado na questão das mudanças climáticas, né, da redução das emissões de gases do efeito estufa, nós estamos pesquisando, conversando junto com a Universidade Federal de Viçosa, para desenvolver um PSA em Itabirito, um PSA de carbono. Então, além dos outros parâmetros que eu mencionei, inventariar quanto de carbono está sendo armazenado naquela propriedade e isso também gerar uma renda ou um crédito de carbono, né? Essa é a tendência aqui, pelo que a gente está vendo, é criar um sistema local de crédito de carbono, onde o produtor pode comercializar. Ainda hoje no Brasil a gente não tem isso regulamentado, mas em plataformas voluntárias, né? Esse crédito de carbono. Então é algo bem interessante também de se fazer. Eu posso complementar a resposta que lá no nosso estudo a gente considera, acho que isso é importante, né? A gente falou muito de restauração e infraestrutura natural, a gente está sempre olhando da perspectiva da paisagem. Na perspectiva da paisagem, é a restauração de paisagens e florestas. Então, quando a gente ouve as comunidades locais, foi uma parte bem importante desse estudo, o que a gente vê é que não existe um modelo só de restauração. Então, você tem a regeneração natural, que é só fazer o cercamento, você tem a restauração, em que você vai fazer via enriquecimento com mudas ou com sementes, ou uma área que geralmente essas áreas têm muita bossoroca, ela só vai para frente a restauração se você colocar plantio de mudos bem intensivo, mas também tem os sistemas agroflorestais, que para a agricultura familiar, ela traz bastante benefício. Então, ela consegue tanto trazer benefícios de serviços, como melhoria da qualidade da água, como diminuição da erosão do solo, mas ela também traz bens, produtos, né? Produtos da própria produção agroflorestal. Quando a gente diz que o produtor ele conseguiria receber muito mais renda fazendo esse tipo de restauração, a gente sempre compara, por exemplo, com uma pecuária que na região é bem extensiva e pouco produtiva, então ela vale a pena, ela traz um benefício econômico maior do que a pecuária, que também não exclui as outras atividades. Então, assim, a pessoa está lá acostumada a ter a pecuária, seria uma irresponsabilidade a gente propor que ele deixasse a pecuária e fizesse um sistema agroflorestal. O que a gente sempre diz é que essa atividade que ele conhece, que ele já conhece o mercado, que ele tem familiaridade, ele continua, mas parte da área ele pode inovar com esses sistemas agroflorestais. E, além disso, quando a gente fala em renda, a gente fala em duas coisas. Existe uma diferença entre o que é
o que é a mensuração contábil e o que é a mensuração econômica. A mensuração contábil é aquela que o cara fala assim, olha, recebi tanto, paguei tanto, etc. A econômica, ela também traz uma embutida a coisa do custo evitado. Então, quando a gente olha o manejo adequado do solo, pode ser que ele não receba por fazer o manejo adequado do solo, mas ele deixa de gastar com coisas que ele não precisava. Então, a saúde do animal é maior, ele precisa recompor fertilizante em quantidades menores, se ele tiver um bom manejo. Então, assim, além do que ele recebe, ainda tem o que ele deixa de gastar. Se você soma o que ele recebe, o que ele deixa de gastar, você tem uma renda muito maior, porque às vezes a pessoa tem a pecuária extensiva, ele continua gastando sempre a mesma coisa, aí fala, poxa, mas o preço do leite está muito barato, o preço da carne está barato, o custo está aumentando, etc. Mas ele não percebe que se ele tivesse um manejo adequado da paisagem, um pouco mais de floresta, sistemas agroflorestais, ou um manejo, uma intensidade maior da pecuária, ele deixaria de gastar coisas que ele não precisa gastar, e aí ele consegue balançar. Então, quando a gente fala em renda, a gente está falando tanto naquilo que ele recebia efetivamente, por exemplo, PSA ou venda de produtos, mas também no que ele está deixando de gastar. E isso, claro, se diminuir o custo, se aumenta a renda. Obrigada, Rafael. Obrigada, Frederico, pelas respostas. Pessoal, a gente está chegando agora já ao final do nosso webinar. Temos aí mais 5 minutinhos. E ainda tivemos algumas perguntas, mas vou fazer uma pergunta de uma forma mais ampliada e convidar todos que quiserem responder e também fazer umas palavras finais de agradecimento. Vou juntar aqui algumas das perguntas que foram feitas. Então, assim, qual o papel da iniciativa privada, da academia e também das comunidades locais e outras organizações nesse processo todo aí de fomento da restauração da infraestrutura natural para melhorar a qualidade e a quantidade de água, mas também, né, a questão do incremento de renda através de outros programas. Essas são algumas das perguntas finais e também gostaria de passar a palavra para vocês já para fazendo aí suas últimas considerações. Vou passar pela mesma ordem, então vou direcionar primeiramente para a Luciana. Obrigada, Lara. Bom, gente, eu acho que uma das inovações que a gente trouxe para o estudo de infraestrutura natural é justamente analisar a paisagem social, entender quem são os diferentes atores, né, que a gente chama, que precisam estar conectados para que tudo isso aconteça. E o setor privado, com certeza, é um deles, a academia, a sociedade, né, civil organizada, através dos sindicatos, CBHs, associações, as próprias organizações locais, que já desempenham muitas ações de restauração, de educação ambiental, de mobilização no território. Então, eu acho que tudo isso é parte dessa paisagem e que é fundamental para que essas ações de restauração aconteçam efetivamente, cada um tendo um papel importante na contribuição, né? Então, nesses mapeamentos, que a gente chama de mapeamento da paisagem social, a gente tenta entender, né, e traz um pouco isso no relatório, de quais são os fatores que precisam estar presentes e quem são as pessoas, né, que precisam, organizações que precisam estar presentes. Então, assistência técnica, por exemplo, que é um fator super importante, pode ser fomentada, né, nas parcerias com a academia, com as organizações locais, com o poder público, que tem essa responsabilidade de prestar assistência técnica, uma assistência técnica mais direcionada para a restauração, para a gente efetivamente ganhar escala, garantir que a restauração permaneça e gere benefícios. A academia gerando estudos, né, e aprimorando cada vez mais. A sociedade civil é peça fundamental para os processos de mobilização, engajamento. O produtor rural, né, é a pessoa que está na ponta e que precisa estar envolvido e ter benefícios, mas também atuar, né, fortalecer essa rede e querer se engajar nesses processos também. E eu acho que o setor privado tem um papel fundamental aí, que é direcionar compensações, direcionar recursos, investimentos
até porque, né, toda restauração também vai beneficiar processos produtivos. Então, eu acho que termino minha fala, né, trazendo, convidando todos esses setores para compor essas redes, para participar dos espaços de tomada de decisão que são promovidos, seja institucionalmente ou não, né, para que a gente fortaleça efetivamente a restauração, a implementação dessas ações que estão desenhadas aí, né? E colocando o Gabi também como um desses atores, né? Então, a gente não está presente fisicamente no território, mas Minas Gerais é um território prioritário, Mata Atlântica é um território prioritário para a nossa atuação, então a gente está presente tanto pelo programa de florestas, mas também pelo programa de cidades, ajudando a estruturar, através dos dados que a gente gera, políticas públicas, tomadas de decisão, seja tomadas de decisão de governo, mas também do setor privado e da sociedade como um todo. Então, termino aqui agradecendo a todos e todas que estão presentes, a meios, a parceiros, e seguimos juntos. Obrigada, Lara. Passo aí para o Léo também para as considerações finais. Obrigado, Lara. Obrigado, Luciana. Queria, bom, agradecer a todos os envolvidos, né, no desenvolvimento desse estudo. Acho que a Lu fez uma fala bastante importante aí e foi uma das inovações que a gente trouxe nesse estudo mesmo, de conseguir identificar e identificar os atores presentes localmente e essas conexões que precisam ser melhor estabelecidas ou reforçadas na região, seja nas diversas frentes que compõem aí e que podem levar para frente a infraestrutura natural, monitoramento, insumos, enfim, informações técnicas. Eu queria também ressaltar, só destacar também um ponto importante, né? Já tem uma série de projetos, iniciativas, ações pela comunidade local, pela sociedade civil organizada, empresas, tem uma série de ações sendo desenvolvidas nessas duas bacias e nos territórios de uma forma geral. Eu acho que é cada vez mais importante a gente reconhecer, né, essas ações que já estão acontecendo no território e ao fazer investimentos, não criar nada, às vezes não é necessário criar nada novo, mas impulsionar essas ações que já estão acontecendo, essas iniciativas, políticas públicas no âmbito local que já estão acontecendo. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Léo. Obrigada, Lu, também. Então, pessoal, vou passar aí rapidamente então, para o Rafael, para as últimas considerações, agradecimentos. Obrigado. Vou fazer uma resposta a uma pergunta importante, né? Quando a gente fez esse estudo, o INVEST, que é o estudo que traz essas informações de sedimentação, ele foi calibrado pelos dados que a Copasa nos forneceu tanto das duas bacias, uma série histórica de quase 20 anos. Então, a gente conseguiu fazer uma calibragem usando dados de coleta local. Por que isso que eu acho que é importante? Porque isso traz mais solidez ao estudo, mas mais do que isso, mostra que é importante, que a gente só consegue avançar se a gente tiver a união de esforços, né? Então, acho que a mensagem trabalhando em conjunto, compartilhando os objetivos, ajudando uns aos outros, órgãos, IGAM, região metropolitana, a própria Copasa, conhecimento local, comitês, é fundamental para transformar um relatório numa ação. Acho que isso que é o mais importante. Obrigada, Rafael. Lívia? Gostaria aí também de complementar, concordo plenamente aí com a fala do Leonardo, com a fala do Rafael. Eu vejo que existem várias ações a nível local e que a gente precisa aí juntar esforços para que não haja sobreposição dessas ações. Então, eu acho que essa integração aí de todas as sociedades envolvida, das pessoas locais, dos órgãos, do setor público, do setor privado, é de suma importância aí quando a gente pensa aí num coletivo como um todo para a segurança hídrica em Minas Gerais. E, finalmente, gostaria de agradecer mais uma vez, né, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre segurança hídrica, sobre PNSH também. E gostaria de deixar o contato, caso alguém
queira entrar em contato, é segurançahídrica@meioambiente.mg.gov.br. Obrigada. Nós que agradecemos, Lívia. Guilherme? Bom dia. Gostaria de agradecer também pelo convite para poder participar do lançamento do estudo do WRI. É sempre um prazer estar na companhia de vocês, para a gente poder articular junto medidas para fortalecer a segurança hídrica, para propor infraestrutura natural para a RMBH. Gostaria somente de complementar uma pergunta que eu visualizei aqui agora sobre o PDDI, que foi perguntado se ele é somente uma atualização ou ele é uma elaboração de um novo estudo frente àquele que foi feito em 2011. Na verdade, ele é somente uma atualização. Nesse período de 10 anos que se passaram, muita coisa mudou do retrato territorial da RMBH, então o que a gente está fazendo é uma atualização desse estudo. E aproveitando também um pouco do que a Lívia falou, se vocês quiserem consultar em relação ao Plano de Segurança Hídrica Metropolitano, informações, podem acessar o site do PSH Metropolitano, que é pshrmbh.com.br. E lá está todas as informações, os possíveis eventos que serão realizados também. E para finalizar minha fala, agradeço novamente e parabenizo toda a equipe do WRI pelo trabalho que foi elaborado. Muito obrigada, Guilherme, pela presença e pelas palavras. Frederico? Ok, Lara, obrigado. Bom, só falar rapidamente sobre a questão lá da atuação do poder público, né, das empresas, da comunidade, sociedade civil. Só reforçar que eu acredito que o Comitê de Bacia, a principal plataforma, né, de tomada de decisão para esses projetos, a importância dessa colaboração que a Copasa tem feito através do subcomitê do Pró-Mananciais, né, as ações estão começando a se multiplicar aqui na região do Alto Velhas, e as empresas têm um papel fundamental, né? Elas sustentam a economia e têm que, de fato, reverter uma parte desse lucro para a restauração florestal, que vai beneficiar o próprio processo produtivo, né? E a manutenção daquela sociedade, né? E a ideia é que tanto a sociedade civil como o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, né, atuem nessa coalizão para que traga cada vez mais investimentos e lembrando, mais uma vez, também da academia, né? Novas metodologias, tecnologias para implementar soluções baseadas na natureza e que a gente tenha mais exemplos dos rios, né? Dos corpos hídricos integrados às áreas urbanas, né? A gente precisa ver mais isso no Brasil, né? Tem alguns exemplos como a cidade de Morretes, no Paraná, onde o rio corta a área urbana e as pessoas fazem piquenique na margem, usam como área de lazer, né? Então, a nossa ideia com a criação do Parque Linear, exatamente à medida que a gente tenha melhora na qualidade da água, a gente possa usar também o nosso rio como um atrativo turístico e de lazer na sua malha urbana. É isso, pessoal. Muito obrigado, parabéns mais uma vez à WRI, que a gente possa ter mais parcerias aí entre a WRI e a Prefeitura de Itabirito e toda a região do Alto Velhas. Obrigado. Obrigada, Frederico. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui nosso webinar, então eu queria agradecer imensamente todos os nossos convidados pelas palavras, mas especialmente todo mundo que participou nos ouvindo aqui hoje, também colaborando com perguntas. Espero que a gente tenha conseguido endereçar praticamente todas as dúvidas de vocês. E convidamos também novamente a acessarem o estudo de Belo Horizonte, mas também quem tiver interesse aí nos outros estudos que já foram realizados para outras bacias. E ficamos por aqui, gente. Um ótimo dia aí para todo mundo e muito obrigada novamente. Um abraço. Tchau, pessoal. Muito obrigado.